Então, beleza, vamos lá, pessoal. Vamos aqui terminar o assunto CSS, né? A gente já teve duas aulas de CSS. Eu normalmente dou só duas aulas de CSS, tá? A gente vai dar uma terceira aqui. Acho que as duas primeiras eu me estendi bastante, né? Assim, conforme você vai ganhando experiência, você vai tendo mais o que falar, né? Acaba demorando mais. E hoje a gente vai falar aqui sobre os últimos dois assuntos dos slides, que é Flexbox e sites responsivos, né? Deixa eu pular aqui, deixa eu adiantar. Falamos sobre posicionamento na última aula. E tá aqui, né? Flexbox. Vamos lá. Vamos ver qual é desse tal de Flexbox aqui, né? Assim, o Flexbox, ele é uma alternativa mais recente sobre como a gente organiza o conteúdo dentro de uma página, né? Por exemplo, se eu for aqui, né, na nossa página que a gente fez nas últimas aulas, vou apagar isso aqui tudo. A gente não vai usar nada disso aqui. Eu vou apagar isso aqui, vou criar apenas uma div aqui. Uma div. Eu vou criar 3 divs aqui. Aí eu vou botar aqui o div. O div ele tem uma largura fixa aqui, digamos seja de 40 pixels. Ele tem uma altura de 40 pixels. E digamos que cada um deles aqui, eles tenham uma cor, a background color, igual, por exemplo, a esse green aqui. Se a gente for ver nossa página aqui agora, a gente vai ter, não botei uma margem, deixa eu botar uma margem aqui, margem, digamos seja de 2 pixels, uma margem pequenininha. Se a gente for ver nossa página aqui agora, a gente percebe, né, que no caso o div, ele toma conta de toda uma região horizontal aqui, né, na hora que ele é renderizado, certo? Isso é um elemento do tipo block, né? A gente falou sobre isso na última aula, né? Então, assim, por ele ser um elemento do tipo block, ele domina toda essa área aqui e nada é colocado aqui à direita, né, desse bloco aqui, né? Todo conteúdo subsequente vai ficar debaixo do div, certo? Esse é o comportamento padrão de um elemento do tipo block, né? Mas aí, pessoal, quando quiser uma coisa assim, olha só, desse jeito aqui, quando quiser, por exemplo, colocar um menu na minha página, onde cada menu vai ficar um do lado do outro, né? Assim, um menu superior, né? Cada item do menu vai ficar um do lado do outro. Como é que a gente faz para um cenário desse, né? O Flexbox, ele é uma alternativa mais recente sobre como fazer coisas assim, tá? Assim, pessoal, o Flexbox, ele surgiu mais recentemente, ele é uma coisa do CSS3, mas até alguns anos atrás, né, antes do Flexbox, a gente tinha algumas alternativas muito precárias sobre como fazer isso aqui, tá? Sobre como dispor o conteúdo, né, de forma alinhada, lado a lado, no nosso site. Eu posso até contar um histórico sobre isso, né? Assim, na verdade, quando a web surgiu, né, lá pelo CSS1, no caso, a forma que se tinha de organizar o layout do nosso site era basicamente usando tabelas. Então, assim, esses tables, né, a gente falou sobre tables na aula de HTML, você vê que tabela ali, né, você consegue colocar uma grade de conteúdos, né, com linhas e colunas, certo? Então, assim, antes, quando eu queria que uma coisa ficasse do lado da outra, o que eu fazia? Eu montava uma tabela no body do meu site, eu fazia assim, olha só, uma tabela aqui, certo? E aí, assim, quando eu queria que coisas ficassem uma do lado da outra, eu criava uma linha nessa tabela, né? E aí, quando eu queria que, por exemplo, o meu site ele tivesse uma coluna com o menu, outra coluna com o conteúdo principal, uma terceira coluna, por exemplo, com propaganda, criava uma tabela com 3 colunas e montava meu site em cima dessa tabela. Isso era a alternativa que a gente tinha nos primórdios da web, tá? Vê que é uma gambiarra muito grande, né? Porque tabela, na verdade, esse cara aqui, ele foi criado com o intuito de você criar dados tabulados, né?
assim, por exemplo, na aula de HTML, a gente criou ali uma tabela de professores, né? Então são dados tabulados, né? Você usar ele para viabilizar o layout do seu site era uma gambiarra, certo? Mas aí com o tempo, né, surgiu assim, o conceito de desenvolvimento de layouts tableless, sem tabelas, né? Porque eles viram que realmente tabela, né, uma baita de uma gambiarra para você viabilizar ali o layout do seu site. Então, assim, começou a se conversar sobre isso. Isso eu estou falando de 2005, 2006, faz tempo pra caramba já, né? E aí o pessoal inventou a questão dos floats, né? Então, assim, a priori, o meu div, ele é renderizado dessa forma aqui, mas eu tenho aqui um atributo chamado float. Eu posso falar aqui, por exemplo, que os meus divs, ele tem float left. Quando eu faço isso aqui, cada div, ela se destaca do fluxo do conteúdo, né? E ela deixa de impedir o fluxo do conteúdo da página. Então, por exemplo, essa div aqui, ela antes ocupava toda essa região aqui, ela não está mais impedindo, né? Ela não está mais impedindo de os elementos que estavam aqui embaixo, elas seguirem normalmente no fluxo que elas teriam se esse cara aqui não fosse um div. Né? Então, assim, ela tipo se destaca do fluxo de conteúdo e deixa de impedir o fluxo dos demais conteúdos que estão ali em volta do elemento, né? Esse é o float, tá? E durante um bom tempo eu ensinei float aqui no curso. Mas recentemente que eu troquei para o Flexbox, que é uma alternativa que é, né, mais nova para a gente organizar, né, o conteúdo desse jeito como a gente está apresentando aqui, tá? Eu não vou falar muito sobre float, né, não está nem nos slides aqui. A gente assim não usa muito não. Tem alguns outros atributos, como por exemplo o clear, que também é utilizado, né, em dados momentos. Eu posso colocar aqui float right, no caso se eu quiser, né, que os meus elementos eles se destacam e flutuem, né, para a direita, né, situando aqui à direita, né. E você vê o seguinte, todo o conteúdo que é colocado aqui, olha só, ele não tem mais nenhum bloqueio para ficar do lado dos elementos, tá vendo? Ele fica aqui, tá? Porque esses caras aqui não estão mais impedindo o fluxo do conteúdo natural aqui das páginas, tá? Tanto se ele estiver aqui para a direita, como se ele estiver ali para a esquerda, ó. Tá? Ele não impede mais o fluxo do conteúdo da página, tá? Quando eu queria que esse cara ficasse aqui de baixo, eu usava um atributo chamado clear, que eu não vou entrar em detalhes agora, já que a gente vai ver uma alternativa mais sofisticada para isso, tá? O float, ele é muito limitado, né? Assim, não te dá tantas possibilidades, mas o layout com Flexbox já te dá muitas mais possibilidades, né? A gente vai falar sobre ele, tá? Além do Flexbox, uma alternativa ainda mais recente que surgiu foi o Grid. A Isabelle também perguntou do Grid, né? Quando ela perguntou lá se a gente ia ver nessas coisas aqui na aula. O Grid, ele é assim mais recente que o Flex. Enquanto o Flex me permite organizar os elementos ou numa linha ou numa coluna, já o Grid me permite organizar o conteúdo de uma espécie de tabela, né? Assim, tem uma espécie de tabela ali. Assim, então está se voltando um pouquinho ao passado, daquela organização, né, assim, do passado, mas agora com recursos completamente novos, né, e com tags e atributos CSS muito mais propícios para esse tipo de design, certo? Então, assim, com o Grid, a gente consegue dispor a nossa página como sendo uma espécie de tabela. Eu consigo fazer o que eu fazia antes, né? Com conteúdo antes do desenvolvimento tableless, tá? Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui as mensagens. Beleza? Tá gravando aqui. E aí vamos ver aqui qual é desse layout Flexbox aqui, tá? Vamos ver como é que ele funciona. Eu tenho, na verdade, uma série de propriedades. A gente vai ver várias propriedades aqui, tá? Como eu falei, é um troço que é realmente poderoso, te dá muitas possibilidades, então por isso tem bastante propriedade para a gente ver aqui. E assim, como uma atividade muito comum você poder organizar, né, o conteúdo lado a lado, assim, então assim, é importante realmente a gente ver isso aqui. O Flexbox realmente é um conteúdo que é importante da gente abordar, tá? Então vamos lá, assim, o Flexbox,
o flex, né, assim, o flex no caso, ele tem dois elementos principais, né? Você tem um container. O container, no caso, ele é o local onde vão ser inseridos os itens que eu vou querer ordenar na minha página. Então, se eu quiser, por exemplo, três elementos alinhados assim, eu vou criar um container, dentro desse container eu vou adicionar esses itens, e aí eu vou ter ali uma série de propriedades sobre a forma como esses itens vão ser organizados aqui na minha página, tá? Então, olha só, vamos lá, vamos criar aqui um outro div adicional. Aqui esse cara aqui vai ser um class, vou chamar esse cara aqui de class container. Dentro desse cara eu vou adicionar esses três divs aqui, certo? Por enquanto minha página está assim, vai ter um cara em cima do outro ali, tá, deixa eu ver esse cara aqui. Por enquanto minha página está assim, eu vou tirar esse camarada aqui e vou fazer o seguinte, olha só, eu vou criar esse cara aqui. Class é igual a item, né, usando a nomenclatura aqui do Flexbox. E eu adicionalmente, eu vou adicionar aqui um estilo para definir uma cor para cada, uma cor diferente para cada container. Aliás, pessoal, não, vou fazer o seguinte, eu vou aqui no meu slide tem essas imagens aqui, eu vou copiar essas imagens aqui no dentro giratório para a gente poder diferenciar, né, um quadrado do outro, ao invés de utilizar cores diferentes, né? Então eu vou botar aqui mg src é igual tantan, alt é igual isso aqui, vou fechar a tag, aí aqui eu vou colocar, né, eu tinha até copiado ele para o desktop, cd dev pwes cp, tá aqui, ó, que eu usei de manhã. Isso aqui da aula de manhã já estava gravado aqui no histórico, né? Vou fazer igual eu fiz de manhã, eu vou adicionar essas imagens aqui. Uma imagem é a pear, de pera, outra é o orange, outra que é mesmo? É grapes, uvas, certo? Opa, fundo do lado do outro, eu vou aqui, olha só. IMG, eu vou definir aqui uma largura para esse cara, igual a 40 pixels, certo? Tá aí. E agora sim, né, eu vou colocar aqui um background color igual vou botar esse cara aqui, largura igual isso aqui, então vou botar assim 60 e 60 aqui. Essa primeiro ficou maior, né? IMG, estou fazendo de errado aqui. Por que esse cara aqui ficou maior? Rapidinho, pessoal. Tá, aqui faltou fazer isso aqui, né? Agora sim. E eu vou criar também um cara aqui pro container, né? Beleza? Então assim, a priori estão um debaixo do outro, é um comportamento padrão conforme a gente já viu. Certo? E aí, vamos ver aqui, né, o flex, como é que ele vai funcionar. Então, assim, aqui eu tenho dois elementos principais, conforme eu falei, né? Assim, eu tenho um container e tenho um conjunto de outros elementos, são os itens que vão ser inseridos dentro dos containers, certo? Então, assim, eu vou ter propriedades relacionadas com esse cara aqui e vou ter propriedades relacionadas com os itens, certo? Então, a gente vai ver várias propriedades, cada uma relacionada com esses dois tipos de elementos que compõem aqui, né, os flags, certo? E primeiro a gente vai ver as propriedades relacionadas com o Flex Container, com esse cara aqui que contempla, né, que engloba aqui todos os itens da minha aplicação, tá? Assim, os itens aqui que eu quero criar algum alinhamento, né? O container, ele tem dois eixos principais, né? Assim, eu tenho o eixo principal aqui,
né? Tem dois eixos no caso, tem um eixo principal e tem cross axis aqui, que é um eixo que cruza, né? Um eixo vertical aqui, né? Um eixo que cruza realmente aqui, né? O container, né? Então tem o main e tem o cross, certo? Isso aqui é importante, assim, quando a gente for ver as propriedades, vira e mexe, esses eixos aqui vão aparecer, tá? E vão ver aqui a primeira propriedade que a gente utiliza assim para criar o nosso container, é esse display aqui. Na última aula eu falei sobre display block, né? Vocês estão lembrados do display block? Falei do display inline, falei do inline block e aqui eu vou falar do display flex. Quando eu faço display flex, então o meu elemento que antes era um elemento do tipo block, ele passa a ser um elemento do tipo flex, tá? Então assim, minha página antes estava assim, agora ela vai estar assim, de formato padrão, olha só, o padrão é esse aqui. Ele já alinha, coloca um do lado do outro, né? Cada item, que no caso ele deixa de ocupar, né, todo o espaço horizontal que ele ocuparia antes, tá? Beleza? Então essa aqui é a primeira propriedade, tá? Deixa eu botar aqui, pessoal, uma borda para esse cara, para a gente, um PX Solid Black. Então tá aqui, olha só. Você vê que o meu container, ele ainda assim está ocupando todo o espaço horizontal aqui, ó. Meu container está ocupando todo o espaço. Mas os itens não. Os itens não, certo? Por quê? Porque o meu container em si, ele é um elemento, assim, como se ele fosse um elemento block de verdade, né? Ele domina toda aquela região ali, que ele está, toda aquela região horizontal, né? Ao qual ele pertence, né? Mas eu também posso, assim, mudar esse cara aqui e botar, por exemplo, inline flex. Se eu fizer inline flex, é uma versão inline do flex, olha só. E aí, se eu for colocar algum conteúdo aqui, ó, botei algum conteúdo aqui, você vê, né, que realmente, né, esse elemento aqui não está mais dominando esse espaço horizontal que ele teria direito caso eu não estivesse utilizando, né, uma bordagem inline, certo? Se eu usar aqui apenas flex, então no caso, né, o texto ficaria para baixo, tá? Beleza, pessoal? Então essa aqui é uma primeira propriedade que serve só para a gente setar o flex e dizer, ó, aqui vai ser flex. Então a partir desse momento, dentro desses caras aqui, eu posso utilizar uma série de propriedades relacionadas com o flexbox, tá? A primeira delas é o justify content, tá? Pessoal, flexbox é uma coisa assim que eu não... vou falar de flex duration antes. Flexbox é uma coisa que eu domino, assim, tanto eu tenho tanta experiência, então assim, de vira e mexe, eu vou precisar vir aqui no slide para dar uma colada aqui, tá? Mas vamos falar primeiro sobre o Flex Duration aqui, que ele é mais importante aqui da gente ver primeiro. Depois a gente fala de Justify Content aqui. Flex Duration. A ideia desse cara aqui, assim, a priori, os itens que fazem parte do meu container, eles formam uma linha, certo? Eles formam uma linha, do jeito que está aqui, né? Uma linha horizontal. Mas, né, row quer dizer uma linha, né, em inglês, certo? Eu posso colocar também uma coluna aqui. E aí, no caso, né, meus itens vão ser organizados dessa forma aqui, olha só. Tá vendo? Cada um deles está ocupando aqui todo o espaço. Aqui é horizontal, certo? Assim, e na realidade, assim, eles estão ocupando espaço horizontal por quê? Porque eles são do tipo flex. Se eu botar inline flex, não vai ter mais isso, né? O texto vai aqui para cima, né? Certo? Mesmo assim... Tá, então tem o row e tem column. E eu ainda tenho aqui, vou tirar esse inline aqui. E aqui tem uma outra opção também, que é o row reverse. Row reverse, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro cara, você vê que o primeiro cara nosso aqui da página é a pera, olha só. A pera é o primeiro elemento. E aí, ele está alinhado para a direita, né? Então assim, eu pego o primeiro, alinho para a direita, o segundo alinho para a direita, o terceiro alinho para a direita. Isso é o row reverse, né? Ao invés de eu ter o primeiro, o segundo e o terceiro, eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro aqui dessa forma, tá? Da mesma forma como tem o row reverse, eu também tenho column reverse também.
Então, assim, no caso, a pera vai para baixo, né? Ao invés de ser pera, maçã, uva, o primeiro elemento vai para baixo, o segundo elemento vai para o segundo, né? O segundo logo após esse cara aqui e por aí vai, tá? Então, esse aí é o nosso Flex Direction, tá? Beleza? Vamos seguir aqui. Eu seguir aqui, né, as propriedades conforme elas vão sendo colocadas aqui nos slides, tá? Aqui no slide, assim, você vê que eu coloquei tudo organizadinho aqui, né? Aqui eu estou dizendo, né, que o row, ele assim, o direction dele, né, assim, de esquerda para a direita. O row reverse é da direita para a esquerda. Esse cara aqui é de cima para baixo, esse aqui é de baixo para cima. Então eu coloquei, né, toda a cola aqui. Aliás, esse slide, assim, eu tive esse trabalho de mostrar qual é o efeito de cada um, né, de cada propriedade aqui para vocês, tá? Então, assim, antes de Justify Content aqui, que é esse cara aqui, eu vou falar aqui dessa propriedade Flex Wrap, que também é uma propriedade importante. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, por enquanto, row aqui, certo? E aí, vamos falar então do Flex Wrap. O Flex Wrap, vou botar o Wrap aqui. Ele faz assim, ó, Flex. Essa propriedade aqui, ela faz o seguinte, né? Vocês estão assim, vocês conhecem o wrap aqui, né, editores de texto, né? O wrap determina assim, né, se o conteúdo ele vai para uma nova linha, caso um dado elemento não caiba aqui, porque não caiba aqui, já que eu tenho um container menor do que a soma da largura dos três elementos. Isso é o wrap, né? Então, assim, se, por exemplo, se o container aqui, o tamanho dele é menor do que a soma desses dois elementos, então, assim, se for menor, né, eu vou colocar um elemento debaixo do outro, tá? Isso é o wrap, né? Isso que determina é o wrap, isso a gente conhece também de editores de texto e tudo mais. E uma opção para esse cara aqui, por exemplo, é o no wrap. O comportamento é esse padrão, esse aqui. Aliás, o padrão qual que é mesmo? O padrão aqui eu não lembro qual que é. Eu acho que o padrão é no wrap, pessoal. Se não me engano, o padrão é esse cara aqui. E nesse padrão aqui, o que vai acontecer, né? Ele nunca vai para baixo em nenhum elemento. Né? Você vai ver que ele tenta diminuir um pouquinho, esses elementos vão sendo diminuídos, olha só. E aí, num dado momento, quando dá para diminuir mais, e aí tem um overflow aqui, tá vendo? Tem um overflow aqui, tá? Esse é o comportamento padrão, tá? Você vê o seguinte, se eu diminuir aqui a imagem, botar, por exemplo, aqui 20 pixels, né? O que impede, o que causa o overflow é justamente a imagem, né? Porque assim, ele deixa eu diminuir bastante, olha só. Mas quando chega na imagem, eu não posso mais diminuir, aí dá overflow, tá vendo? Tá? Então, isso aqui é o no wrap. Eu vou ajustando a largura de cada elemento na medida em que a largura da página vai sendo menor do que a soma dos três elementos juntos, certo? Tá? Certo? Então, assim, eu vou diminuindo aqui, né, o tamanho dos elementos, tá? E eu tenho também aqui o wrap reverse. Ixi, o que é isso aqui? Ixi, fechei o código aqui, pessoal. Eu tenho o wrap reverse aqui. O que é esse cara aqui? Ele faz o seguinte, você viu que o comportamento padrão se esse cara não couber mais aqui, ele vai para baixo. Mas com o reverse ele vai para cima. Olha só, a uva ali vai para cima, olha só. Tá vendo? Então esse é o reverse, tá? Ele passa a crescer para cima, né? Aqui o meu item, tá? Deixa eu diminuir aqui, voltar a imagem aqui para 50 pixels. E tá aí. Beleza, pessoal? Então tá aí, né? No wrap e wrap reverse, né? São as três possibilidades aqui, né? Você vê que aqui, né, a imagem ele mostra direitinho o que está acontecendo aqui, né? Fora isso, eu tenho Justify Content.
Deixa eu botar aqui no wrap. Tem o Justify Content. Aliás, pessoal, vamos ver aqui quem é o padrão aqui, né? Aqui eu não lembrava. Vamos ver aqui agora quem é o padrão. Então o padrão é no wrap, tá vendo? Tirei a propriedade e aí ficou no wrap, então o padrão é no wrap. Então tá aqui. Vamos deixar ele assim por enquanto. Justify Content é uma outra propriedade. Tá? Ele determina como é que esse conteúdo aqui, né, esses 3 itens, vão ser alinhados aqui dentro desse container. Né? Você vê que, por exemplo, aqui do jeito que tá todo mundo alinhado para a esquerda. Mas eu também posso alinhar tudo para a direita, eu posso fazer várias outras coisas aqui, posso centralizar, posso justificar, vou falar um pouquinho sobre essas possibilidades aqui. Então o padrão é esse aqui, olha só. É alinhar tudo para a direita, a esquerda, aliás, é a mesma coisa que o Flex Start. O que faz alinhar tudo para a esquerda é o Flex Start, tá? Então, Justify Content, né? Se eu der um Ctrl R aqui, olha só, meu conteúdo vai ficar assim. Se eu colocar Flex End, aqui no caso, o conteúdo vai ficar todo alinhado para a direita, certo? Vê que isso aqui não é assim, não é essa propriedade aqui, olha, que faz o Flex Direction. Se eu colocar o Row Reverse, ele faz com que, por exemplo, a pera ela vá para cá, né? Porque assim, o primeiro item ele vai para cá, o segundo item vem para cá, mas não é isso que está acontecendo aqui agora. O fato é assim, né? O primeiro elemento está aqui, o segundo elemento está aqui, o terceiro elemento está aqui, porque eu estou alinhando os itens agora para a direita, tá? Beleza? Então assim, FlexEnd faz isso, tá? Alinha com o final da página. Eu tenho também, olha só, um valor chamado Space Between, que vai colocar um espaço entre os elementos. Tá vendo? Olha só. É um espaço entre os elementos. Olha, se eu aumentar o espaço do container, a largura do container, você vê que o espaço entre os elementos ele cresce, tá? Então essa é outra forma, né? Outro valor para essa propriedade Justify Content. Eu tenho também Space Around aqui, onde com esse cara aqui, você vê assim, esse cara estava encostado para cá, esse cara estava encostado para cá também. E agora, o Space Around, ele coloca um espaço em volta do elemento. Um espaço em volta do elemento aqui, olha. Um espaço aqui, um espaço aqui. Um espaço aqui, outro espaço aqui. Um espaço aqui, outro espaço aqui. E é por isso que assim, esse espaço aqui entre essas duas imagens é o dobro desse espaço aqui. Porque aqui tem o espaço desse cara e o espaço desse cara, tá? Então isso aí é o Space Around. Eu tenho também Space Evening, que aqui no caso Evening como é que é mesmo? Harmoniosamente, né? De forma harmoniosa, né? Então assim, aqui eu vou ter exatamente o mesmo espaço, olha só, eu dei Ctrl R agora. Exatamente o mesmo espaço aqui, aqui, aqui e aqui. Você tem essa diferença em relação ao Space Around, né? Que ele coloca o mesmo espaço aqui, 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 tá? Então assim, esse evening, né? Quer dizer que harmonioso, né? Vai dispor o conteúdo, né? Com os espaços harmoniosos, né? Então vai ser o mesmo espaço aqui, 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 tá? Pessoal, como é que tá para vocês aí? Tudo bem? Estão todos acompanhando? Pode falar, Francisco. Leva em consideração, sim. Tá? Você fala que não, assim, ó. O espaço, a margem vai continuar lá, certo? A margem, ela vai continuar aqui. Por exemplo, se eu botar agora um padding aqui dentro de cada elemento, aqui, por exemplo, vou botar aqui uma borda. Tomato. Achei essa cor tomato bonitinha, botando ela aqui. Eu vou botar um padding aqui, né? 2px. Então, olha só. Ué, cadê o padding aqui?
Ah, não, tá certo. O background color, ele né, engloba o pairing, né? Tá certo. Então, assim, aqui é o pairing, né? E a borda, ele tipo aumentou, né, o tamanho do conteúdo, certo? E o espaço aqui que vai calcular, né, que sobra aqui para o container, ele vai ser levado em consideração na hora de calcular um espaço que vai ser igual para colocar aqui, aqui, aqui e aqui. Então ele leva em consideração, tá? Não sei se ficou claro, ô Francisco, mas ele leva em consideração, tá? Beleza? Então tá, então aqui estão essas opções aqui, né? Que eu não coloquei o even, botei só essas 5 opções, mas tá aí. Eu tenho também o Align Items também, que ele permite assim a gente definir qual vai ser o alinhamento no eixo, aqui tá a main, né? Mas qual vai ser o alinhamento no cross axis, né? Assim, no eixo, no outro eixo, tá? Não no main, tá? Depois eu ajeito aqui. Agora que eu vi, passou de manhã aqui, eu não tinha visto isso, agora que eu tô vendo que é o main aqui. Então, assim, o Justify Content determina como é que vai ser o alinhamento aqui na horizontal, né? Quando o nosso direction é row, certo? Quando o nosso direction é row, ele vai determinar aqui na horizontal, porque ele determina, na verdade, no main axis, né? O justify content no main axis. E aí quando você o align items, no caso, ele vai, né, usar o outro eixo, considerar o outro eixo. Então vamos ver as opções desse cara aqui. Vê que, olha só, pessoal, tudo isso aqui que eu estou falando são propriedades aqui do meu container. Eu ainda não estou falando de propriedades aqui de cada item, né? Depois eu vou colocar outras propriedades aqui, tá? Mas por enquanto eu estou só falando de propriedades aqui do meu container, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou ter uma propriedade align items que eu vou utilizar para alinhar todos os itens do meu container, não um item só. Aqui, no caso, vão ter propriedades que vão ser específicas de cada item, tá? Então, aqui, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, o Flex Start. Flex Start vai fazer o quê? Vai ficar todo mundo alinhado para cima. Eu vou aqui aumentar o tamanho desse cara. Botar, por exemplo, uma altura aqui para vocês verem melhor. Botar, por exemplo, 60 VH. 60% aqui do viewport vertical, isso. Então tá aqui, olha só. Certo? Então, assim, Align Items Flex Start vai colocar todo mundo no começo, considerando o eixo que cruza, né? O cross, né? Tá? Então, assim, vai colocar todo mundo aqui no começo. Se eu colocar Flex End, vai colocar todo mundo no final, igualzinho que eu tinha com Justify Content, né? Você vê que essas duas propriedades aqui, Flex Start e Flex End, também faz parte desse cara aqui, tá? Eu tenho também aqui o Stretch. O Stretch, aí eu tenho o Center, que é a terceira mais óbvia aqui, ele vai centralizar, colocar todo mundo no meio, certo? Tá? Esse aqui é o Center. O Stretch em inglês quer dizer esticar, certo? Então, ele vai esticar os elementos. Opa, esticou não? Items. Escrevi certo, é Stretch mesmo. Ah, é porque eu tô colocando a altura aqui, olha só. Eu defini a altura de 60%. Será que é isso? É isso. Então a altura ali estava impedindo, né? Então assim, se eu tirar esse cara aqui e botar center, que vai determinar a altura, no caso vai ser a altura aqui das imagens, né? Mas se eu colocar stretch aqui, então ele vai passar, né, ele vai esticar, né, o item no caso, e ele vai passar a ocupar aqui toda a região aqui vertical aqui do meu container, tá? Beleza? Eu também tenho um baseline. Baseline aqui no caso, o que ele vai fazer? Olha só, o que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês? Eu vou pegar aqui para essa segunda imagem aqui,
eu vou colocar aqui que a largura da imagem é igual a, por exemplo, tá 50 pixels aqui. Aqui eu vou botar tipo igual a 20 pixels. E eu vou botar aqui, por exemplo, agora o Flex Start, certo? Você vê que essa imagem aqui, né, esse item aqui, ele ficou, assim, como estou usando o Flex Start, todos os itens ficam alinhados com o canto superior, né, assim, a parte de cima aqui, já que o meu Flex Duration é Row, certo? Mas se eu for utilizar Baseline aqui ao invés de Flex Start, Baseline, então o alinhamento que ele vai considerar vai ser o conteúdo interno de cada item, não o item em si. Você vê que a laranja está alinhado com a pera, está na mesma linha horizontal, né, que está alinhado com a uva, né? Tá, então esse baseline ele vai considerar como baseline conteúdo interno ali do elemento. Ele vai utilizar esse conteúdo para poder alinhar os itens, tá? Esse aí é o baseline, tá? Certo? Então tá aqui, ó. O baseline e o center. Então tem outras propriedades aqui também, Esse Flex Flow, ele é uma abreviação, né, um atalho para as propriedades Flex Duration e Flex Wrap, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó, Flex Flow é igual a, por exemplo, Row e No Wrap. E aí, no caso, eu vou ter o mesmo efeito que essas duas caras, do que esses dois caras aqui, tá? É o mesmo efeito, olha só. Não muda nada, certo? Esse Align Content aqui, ele parece o Justify Content, mas ele vai fazer a mesma coisa, mas em relação ao eixo do cross, né? O eixo, o eixo aqui vertical, no caso, tá? Ele é parecido com o Justify Content, tá? Esse cara aqui. Então, assim, você vai ter, né? Assim, os mesmos valores, tá vendo? Olha só, o Center, Flex End, Flex Start, Space Around, Space Between. Você só não vai ter esse cara aqui, né? Esse cara aqui não tem, né? Aqui, pelo menos aqui não está mostrando para mim aqui no meu editor, né? Então esse cara aqui ele serve para alinhar, mas no eixo cross, tá? Ele tem assim uma semelhança muito alta com esse cara aqui, né? Que ele também serve para alinhar os itens lá no eixo, né? Mas aqui tem umas propriedades a mais, por exemplo, né? O Space Between, Space Around, coisas que não tem aqui no Align Items, tá? Vê que assim essa parte ficou um pouquinho confusa, né? Assim do Flex, né? Tem uma propriedade aqui que serve para alinhar no cross, mas na verdade você pode utilizar duas propriedades, né? Mas enfim. E tá aqui ele falando aqui em cima, que é o cross, olha só. Né? Tá? E esse cara aqui também em relação ao cross, olha só. Tá? Então beleza, pessoal. Essas são as propriedades relacionadas com container. E aí vamos ver aqui as propriedades relacionadas com cada item individualmente, tá? Então, olha só. Vamos ver aqui. Aqui eu estou mostrando basicamente de novo a propriedade display, que eu tenho esses caras aqui. O Flex Container tem Flex Items aqui, e a gente vai passar a ver propriedades relacionadas com cada um desses itens aqui individualmente, tá? Então vamos lá. Tá, aqui eu estou mostrando três propriedades, a Flex Grow, a Flex Shrink e a Flex Basis, que são três propriedades bem relacionadas, tá? Tanto que depois eu tenho uma propriedade chamada Flex aqui, que ela coloca três, que ela é um atalho para esses três elementos aqui, tá? Tá aqui, olha só. O Flex, ó, é um atalho para esses três elementos, então eles estão bem relacionados. Vamos tentar entender cada um deles aqui. A garganta tá reclamando bastante aqui já, pessoal. Mas isso aqui é das aulas, né? Isso aqui não é de nada. Primeiro vamos ver esse Flex Basis aqui. Ele serve para a gente definir a largura dos elementos, tá? Então, assim, ao invés de a gente usar esse width aqui, eu vou usar o Flex Basis. Mas o Flex Basis aqui, no caso, ele se ajusta melhor à necessidade do Flex Box, tá? Para eu definir largura, esse cara aqui é melhor, tá?
Então, por exemplo, minhas imagens aqui continuam ocupando 60 pixels cada uma delas, certo? Então, tá aqui o Flex Basis, ele é para definir uma espécie de largura base para os elementos. Uma largura base para os elementos, tá? Aqui, eu vou colocar o center. E aqui eu vou tirar esse cara aqui. Vou colocar flex. Não, vou botar center também. Botei todo mundo ali. Não, pessoal, aqui na casa. Esse cara aqui é melhor colocar no começo mesmo. Opa. Esse cara aqui. E aqui eu vou só voltar aqui, né? A largura, a altura para esse cara aqui. A largura da imagem, né? Vou voltar aos 50 pixels, certo? E aqui eu vou definir que a altura é igual a 60 pixels também para ficar bem uniforme aqui, certo? Beleza, pessoal. 60 pixels aqui tá pouco, né? Posso botar uns 80 aqui. Aí aumenta aqui um pouquinho. Tá, olha só. Isso aqui é um pouquinho confuso, pessoal. Vamos tentar entender aqui a ideia. Olha só, o Flex Grow, ele determina como é que o item cresce na medida em que eu tenho espaço disponível para aqui no meu container. Então, olha só, aqui eu tenho muito espaço aqui, né, disponível aqui. Como é que os meus itens vão crescer na medida que eu tenho esse espaço aqui disponível, tá? O que vai determinar isso é o Flex Grow. Grow quer dizer crescimento em português, certo? Então, assim, se eu botar aqui, por exemplo, agora, Flex Grow, você vê que o padrão dele é igual a zero. Que é esse comportamento aqui, isso é, eu não vou crescer. Eu não vou crescer, o Flex Grow é zero, então eu não vou crescer na medida que tem espaço disponível aqui. Mas se eu colocar igual a 1 aqui no caso, aí, né, ele já passa a ocupar todo o espaço que tem à disposição ali, assim, aqui no meu container. Todo o espaço vertical que tem disponível aqui, certo? Eu acho que agora a gente não precisa mais desse cara aqui. Vou tirar esse cara daqui. Certo? Tá, pessoal? Então, assim, o Flex Grow é isso. É como é que cada item vai crescer na medida em que eu tenho espaço disponível aqui. Então, assim, eu tenho uma base aqui, ó, uma base 80 pixels. Mas quando sobra espaço no meu container, eu me permito, né, crescer em relação a isso. A virar uma coisa mais que 80 pixels. Tanto que, olha só, se eu for ver aqui, né, inspecionar esse cara. Inspecionar esse cara aqui. Você vê, olha só, aqui, olha só, você vê que ali no elemento ele mostra, né, aquela cor verdinha ali, e aquela setinha que vocês estão vendo ali no elemento indica quanto que a área cresceu em relação à sua base. Tá vendo? Ele indica quanto que o elemento cresceu em relação à sua base. A base ali era 80 pixels, mas como o meu container ele tem mais do que 3 vezes 80, né, que assim, só tem 3 itens, cada um com 80 pixels de largura, como eu tenho mais do que 3 vezes 80 de largura aqui no meu container, então tem espaço de crescimento e essa imagem aí, essa cor verdinha com a setinha indica ali o quanto que o elemento cresceu a partir de sua base. Tá? Eu tenho também outra propriedade que é a Flex Shrink, que ela determina. Aliás, pessoal, assim, em relação aqui ao Grow ainda, vamos lá, voltando aqui no Grow, olha só. Todos os meus itens aqui, eles têm Grow igual a 1. Todos eles têm Grow igual a 1. Certo?
Mas o que, que é? Que adianta se eu quiser, por exemplo, botar flex grow igual a 2 em algum item? Vamos ver o que acontece, pessoal. Por padrão, assim, todos os itens têm flex grow igual a 1. Mas eu vou aqui, olha, num cara específico aqui, vou definir um style para ele e vou dizer que o flex grow dele é igual a 2. O flex grow dele é igual, por exemplo, 2 não, vou aloprar logo, vou botar 4 aqui logo. Vou botar 4 aqui logo, certo? Vou dar recarregada aqui na minha página. E a ideia é a seguinte, olha só. Eu tenho a minha base, né, que é 80 pixels. Quando eu tenho 80 pixels, né, assim, cada item tem 80 pixels, então eles têm exatamente 80 pixels, né, assim. Aqui vai ter um momento onde os três têm 80 pixels exatamente, que é a base. Mas conforme vai crescendo, o cara que tem um flex grow maior, ele vai crescer mais que os demais. Esse cara aqui, ele cresce bem mais do que os demais, porque o flex grow dele é 4, enquanto os demais é 1. Lembrando que assim, aqui eu estou definindo estilo inline, esse cara aqui tem prioridade em relação ao estilo embarcado, né? E aí, por isso, o flex grow desse cara aqui é 4, desses aqui é 1. E aí, quando os elementos o meu container cresce, esse cara aqui, que tem o flex grow 4, vai crescer bem mais do que os demais. A ideia é basicamente essa, tá, pessoal? Se eu botar flex grow igual a 2, ele vai crescer tipo 2 vezes mais do que esses outros aqui e por aí vai. A ideia básica é essa aí, tá? Beleza? Aí eu tenho isso também, ó, tem também o flex shrink. Flex shrink, que no caso ele vai determinar o quanto que as imagens vão diminuir, né? Meus itens vão diminuir, aliás, meus itens, na medida em que o meu container ele é menor do que a soma da largura dos três elementos. Então, por exemplo, vou botar flex shrink igual a 1, que é o padrão, tá? O padrão desse cara aqui é 1, ó. Do grow é 0, do shrink é 1. E aqui no caso, ó, se eu começar a diminuir, vai chegar um momento em que os três elementos vão ficar igual exatamente à base. Vão chegar a 80 pixels, certo? Mas aí, olha só, tá aqui, olha só. Quando chegar em 80 pixels, os três elementos vão começar a diminuir. Tá vendo? Os três elementos vão começar a diminuir. E como os três têm exatamente o mesmo shrink, então eles começam a diminuir de forma uniforme, né? Eles têm exatamente o mesmo shrink. O shrink determina o quanto que cada um vai diminuir. E eu posso também agora, aqui, olha, para esse cara aqui, dizer que não, o flex shrink desse cara aqui é igual a 4. E aí, no caso, né, esse cara aqui, ele vai tender a diminuir mais do que os demais quando o meu container, a largura do container, ele é menor do que a soma dos três elementos. Menor do que 3 vezes 80, que é a base deles, né? Então, ó, vou diminuir aqui. Tá vendo como esse cara aqui está diminuindo bem mais do que os demais, ó? Tá vendo? Então, faz isso aqui, é o shrink, tá? Faz com que ele encolha mais rápido que os demais. Certo, pessoal? Deu para entender a ideia? Tá muito confuso isso aí para vocês? Como é que tá para vocês aí? Ah, legal, Lígia. Tá bom. Tá bom, legal, legal. Então, além dessas três propriedades, eu tenho o flex, né, como falei já, né, aqui, né, o valor padrão dele vai ser 0, que é o valor padrão do grow, 1, que é o valor padrão do shrink, e alto, que é o valor padrão do basis aqui. O alto, assim, ele vai calcular aqui, né, assim, o que seria a melhor largura para os três elementos, de forma que os três ocupem, né, assim, a mesma largura, que ocupando todo o container. Isso aqui é o alto. E eu tenho essas outras propriedades aqui, ó. Eu tenho o order. Então vamos ver aqui esses caras aqui, ó. O order, no caso, você vê aqui no caso aqui, olha só. A laranja, ela é o segundo elemento aqui. É o segundo elemento. E eu tenho aqui que a ordem padrão, o valor padrão da ordem, o order, é 0. A ordem, ela me ajuda a modificar a ordem dos itens.
Por padrão, o meu container vai aparecer esse cara aqui, depois esse, depois esse. Mas eu posso dizer assim, não, eu quero que, por exemplo, a, a laranja aqui, ela fique com uma ordem maior. E aí, como ela tem uma ordem maior, ela vai aparecer depois dos demais elementos que tem ordem zero. Então, assim, a laranja que estava no meio agora vai para o final, ó. Tá vendo? Foi pro final agora, tá? Então eu posso colocar ordem 1, ordem 2, ordem 1000, ordem 2000, não tem problema, tá? Aliás, não tem problema que pro CSS ele não vai reclamar, mas assim, também não dá pra gente bagunçar demais o código, né? Tá? Então assim, ordem é isso, é definir a ordem dos elementos aqui, tá? E eu também tenho o align self. Esse align self, ele é bem parecido com o align items aqui, mas esse align items, ele permite eu alinhar todos os itens de uma vez. Por quê? Porque ele, align items é uma propriedade do container, mas o align self, ele é uma propriedade do item individualmente. Então, por exemplo, aqui eu posso usar o stretch aqui, olha. O stretch, no caso, ele também era uma propriedade, um valor para esse align items aqui. Todas as propriedades, todos os valores que tem aqui vão ter aqui também, mas aqui eu vou alinhar um item específico e aqui eu vou alinhar todo mundo de uma vez. Então aqui eu estou centralizando, aqui eu estou usando stretch, olha só. Então, aliás, como eu apaguei aqui o vertical, né? Vou botar aqui de novo. Height é igual 60, height no caso é igual a VH. Não alinhou, peraí. Por que não botou ali? De novo, roda isso aqui. Agora, ixi. Pessoal, desculpa que eu tô falando para todo mundo, né? A segunda-feira já tô bugado assim. Na verdade, eu vou fazer só para um, né? Eu vou fazer só para esse cara aqui de novo, ó. Agora sim, tá aí, ó. Beleza? Então, assim, a mesma propriedade, né, do align items, aqui eu tenho uma propriedade que serve para, né, ajustar um elemento só, tá? Beleza? Então tá aqui. Tá, pessoal? Então, assim, sobre Flexbox é isso. Basicamente, Flexbox ali é você entender, né, o funcionamento dessas propriedades aqui. Você vê que assim, é relativamente simples, né? Basta apenas você, né, criar uma familiaridade com o tempo, né? Mas assim, é um recurso assim, bem mais simples do que era, por exemplo, o Float, né? O Float eu lembro que eu apanhei muito do Float para alinhar tudo direitinho, né? E eu também já cheguei a trabalhar com desenvolvimento usando tabelas, tá? Isso faz muito tempo. E era uma dor de cabeça. Eu lembro até hoje, assim, do pessoal começar a falar de tables, né? Tirar as tabelas. Isso é um movimento assim no mundo de programação web que surgiu lá em 2005, acho que até antes, 2004. E aí é legal a gente acompanhar o progresso, né? Depois surgiu então os floats, aí o Flexbox e agora a gente tem até os grids, né, para viabilizar, né, a organização do conteúdo aqui nas nossas páginas, tá? E aí vamos falar aqui agora de um segundo conteúdo bem importante, né, que é o design responsivo, tá? E aqui, assim, isso aqui é bem importante, né? Porque, assim, quando a gente faz uma aplicação web, essa aplicação web, ela precisa rodar, ela precisa funcionar bem, renderizar bem, tudo que é tipo de browser, né? Tudo que é tipo de dispositivo, no caso, né? E aí, por dispositivo, a gente vai ter celulares, vai ter tablets, vai ter computadores, desktop e tudo mais. Então, assim, como é que a gente faz, né, para que o meu site, o meu sistema, a minha aplicação, ele renderize bem, né, para cada um desses dispositivos? Antigamente a gente não tinha muita alternativa sobre como fazer isso, tá? Mesmo porque, assim, a gente não carregava páginas em celulares, né? Essa é uma coisa que é mais recente. Nos primórdios da web, você só podia rodar em desktop ou notebook. Você não conseguia rodar, né, por exemplo, num celular, uma aplicação web, né? Mas assim, atualmente você tem uma gama de dispositivos enorme, né?
enorme. Os dispositivos variam demais, então é por isso que, teve essa importância. E na verdade, assim, pessoal, posso assim dizer categoricamente que design responsivo, você criar um design responsivo, e responsivo é muito no sentido de responsabilidade mesmo, né? Você vai ali, você tem responsabilidade com todo mundo, né? Com todo que tipo de dispositivo, né? Então remete um pouco para a responsabilidade, né? Isso aqui e fazer isso dá muito trabalho, tá, pessoal? Fazer um design responsivo dá muito trabalho. Porque você precisa prever, você precisa testar como é que está a tua aplicação para cada tipo de dispositivo, isso dá muito trabalho. Você vê que no CodeBench, por exemplo, eu não tive esse trabalho, eu não consegui. Mesmo que o CodeBench eu fiz sozinho, e o CodeBench antigo, né, atual, ele está mais responsivo, que a gente está desenvolvendo agora, né? Mas assim, não dava ali para eu conseguir, né, preparar o sistema para ele rodar, por exemplo, em celulares. Eu não conseguia fazer isso sozinho. Porque dá muito trabalho mesmo você, né, ajustar ele para tudo que é tipo de aplicação, tá? E é por isso que assim a gente geralmente delega, né, o layout dos nossos sites a gente delega para designers, para outras equipes. O que nós somos, como nós somos programadores, a gente programa o sistema. Mas o layout é feito por equipes separadas, né? A gente acaba delegando mesmo porque senão a gente perderia muito tempo para fazer um layout realmente responsivo, certo? Tá bom? Apesar de que assim, né? Se a gente for utilizar, por exemplo, um Bootstrap da vida, né, um framework CSS, um Material UI, né? A gente tem vários frameworks que eles facilitam muito esse trabalho aqui. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente programa, né? Como é que a gente faz para que o meu site ele apareça bem em tudo que é dispositivo, mas a gente tem esses frameworks que facilitam muito o trabalho para a gente, tá? Então, se a gente não tem uma equipe de design, é bom eu fugir ali, escapar para uma coisa mais ou menos pronta ali, baseada no Bootstrap, que aí o trabalho vai ser muito menor. Mas vamos lá, vamos parar de falar aqui, vamos falar aqui como é que é o fundamento aqui, né, design responsivo, certo? No CSS2, né, atualmente a gente está no CSS3, né? No CSS2 a gente tinha um troço chamado Media Type, né? O Media Type, assim, a gente tinha ali vários dispositivos, na verdade esses 10 dispositivos aqui, a gente tinha ali um conjunto aqui, não tem 10, né? Tem outros 10 aqui que eu acabei não botando, mas a gente tinha 10 dispositivos e eu falava pro meu CSS assim, olha só, falava pro meu site assim, olha só, para os dispositivos handheld, que são celulares, você carrega esse CSS aqui. Para os demais, por exemplo, o screen, que são os monitores, você carrega esse outro CSS aqui. Então eu conseguia criar um CSS diferente para cada dispositivo, né? Isso é uma coisa que vinha lá com CSS2, tá? Então isso aqui já estava indo nessa direção que a gente queria, né? Eu queria ajustar o meu site para vários dispositivos, e aí então eu tinha 10 categorias de dispositivos e, né, eu conseguia colocar um CSS diferente para cada um deles. Vê que dá trabalho, né, pessoal? Criar um CSS diferente para cada dispositivo dá um trabalho enorme, né? E o trabalho não diminuiu não, né, de lá para cá não, tá? Beleza? Então, né, a gente tinha esses media types aqui, tá? Então, olha só, eu colocava ali uma tag link e dizia, olha, esse CSS aqui, styles.css, vai ser rodado, vai ser considerado quando o usuário acessar o meu site utilizando o computador, um desktop com uma screen, com uma tela, né? Já quando o cara for imprimir o meu site, a minha aplicação, a minha página, eu vou utilizar esse outro CSS aqui. Esse cara aqui, por exemplo, vai tender a ter mais unidades absolutas para medir as coisas, né? Enquanto esse aqui vai ter unidades mais relativas, esse aqui vai ter unidades mais absolutas, né? Porque quando você fala em impressão, você vai precisar calcular tudo em centímetros, né? Em polegadas, né? E não, por exemplo, em pixel, não faz muito sentido. Não faz muito sentido, por exemplo, você utilizar coisas relativas, né? Tá? Porcentagens, por exemplo, que faz mais sentido centímetros mesmo. Então eu podia fazer dessa forma aqui, eu podia fazer dessa forma aqui também, tá vendo? Ó? Media Trim, colocando tudo num arquivo CSS só. Media Print,
Aí tudo que é estilo que eu colocar aqui vão valer apenas para as impressoras, no caso, tá? Então, isso era uma saída. E aí, com a evolução, né, dos dispositivos, né, a gente tem que convir, né, que assim, você atualmente considerar só 10 tipos de dispositivos não tem como, né? Hoje a gente tem muito mais dispositivos. Os próprios celulares, eles têm diversos tipos de resolução, né? Tem celulares de baixa resolução, de alta resolução, então não dá para encaixar mais a minha página, né, meu sistema em 10 tipos de dispositivos. Então por isso que vieram agora os Media Queries, tá? Por exemplo, os tablets não tinham, não estavam aqui, né, contemplados aqui, tá vendo? Não tinha tablets nessa época, o tablet é uma coisa mais recente, né? Tá? Então vieram os Media Queries, né? O Media Query aqui no caso, eu consigo consultar, né? Consigo consultar propriedades do meu dispositivo e da largura do browser. Por exemplo, aqui, olha, eu posso renderizar um dado conjunto de CSS só quando a largura do browser ele for maior, por exemplo, do que 600 pixels. Aí eu vou lá e carrego aquele CSS. Mas quando ele for maior que 1200, vou carregar um outro CSS e por aí vai, tá? Então eu consigo checar, eu não tenho umas categorias, né, como eu tenho aqui. Eu posso realmente checar várias propriedades do dispositivo para determinar qual vai ser o CSS que eu vou carregar ali, né, no dispositivo, tá? Eu consigo ver até a orientação, olha só, se o celular está deitado, se ele está em pé, eu consigo ver isso aqui, tá? Eu tenho o device width aqui, que é a largura do dispositivo, e esse width aqui é a largura do browser, tá? Eu consigo ver número de cores, resolução e várias outras coisas aqui. Eu posso usar operadores, né? Vou mostrar aqui alguns operadores aqui. Aí vamos lá, vamos ver aqui como é que funciona. Então você vê que eu tenho esses operadores end aqui, por exemplo, olha. Aqui eu quero que o dispositivo seja screen, né? Ou seja, uma tela, né? E ele seja também, né? Por exemplo, tem uma largura máxima de 320 pixels. Então, assim, todo mundo que tiver uma largura de 1 a 320 pixels vai ser considerado esse iPhone.css aqui, tá? Já isso aqui, olha só, todo mundo que tiver pelo menos 320 pixels, 320 pixels até o infinito, e além disso a orientação for portrait, né, tiver em pé, portrait aqui for ficar em pé, no caso eu vou utilizar esse phones.css aqui. Nessa ideia, tá vendo? Eu consigo carregar, eu consigo aqui verificar com uma precisão muito grande as características do meu dispositivo para eu decidir o que vai ser carregado ali nele, tá? Então aqui eu estou dando essa dica aqui, né? Por exemplo, para celulares, assim, falando de sites responsivos, é bom a gente sempre se atentar sobre como é que o usuário usa celular, no caso. É importante a gente ver isso, né? Por exemplo, quando o celular está em pé, geralmente está segurando só com uma mão e a gente usa o dedão para, por exemplo, acessar os menus, acessar, né, os itens de navegação do site. Então, assim, essa área laranja aqui é que é a área interessante da gente colocar os itens de navegação do site. É o cara que são os lugares de maior acesso, de mais fácil acesso ali para o usuário, né? Já quando o celular está deitado, eu tenho mais fácil acesso a esse cara aqui, porque só deitado indica provavelmente que eu estou utilizando as duas mãos para segurar o celular, né? Beleza? Então, assim, tem essas coisas que precisam ser levadas em consideração, né? Então, assim, é um outro mundo, né? Assim, se eu for fazer desenvolvimento para aplicações só para desktop, é uma coisa. Mas se eu for considerar, por exemplo, celulares, eu vou ter que conhecer bastante também sobre como desenvolver, né, aplicações para celulares, porque, né, ali o usuário vai usar a mão ali, né, na própria tela do celular para fazer a navegação. Isso precisa ser levado em consideração na hora de determinar, né, como é que o usuário vai navegar no teu site, tá? E eu posso também fazer isso aqui, pessoal, olha só. Dentro de um arquivo CSS só, né, dentro do arquivo CSS só, eu consigo colocar aqui, né, que, por exemplo, os dispositivos com largura a partir de 768 vão usar esse cara aqui, né? E aqueles que tiverem a partir de 1024 vão usar esse cara aqui. E por aí vai. Vamos fazer alguns testes aqui usando isso aqui, pessoal. Aqui, né?
Então, mídia, certo? Né? Dentro aqui, né, do style, né? Botar, por exemplo, screen, apesar de que isso aqui é desnecessário, porque na verdade só isso aqui já resolve, né? Por exemplo, vou determinar aqui que eu quero que todo mundo tenha a largura de pelo menos, digamos assim, 768 pixels. Eu vou renderizar, vou, por exemplo, botar o background body color, por exemplo, igual a blue. Opa, não. Vou botar o body aqui, né? Body. Aí sim isso aqui, certo? Mas todo mundo que estiver acima de 1024, eu vou colocar, sei lá, vou botar vermelho aqui. E aí todo mundo que estiver acima, fale um outro aí, pessoal. Deixa eu até esqueci aqui o... Vou botar 3000 aqui logo. Esqueci que o full. Acho que esqueci as outras aqui, mas tá bom. 768, 1024, 3000, certo? E aqui assim, red, vou botar green aqui. Certo? E aí como é que vai funcionar aqui, pessoal? Olha só. Aqui o meu dispositivo, né, ele... Ué, aqui tá 401, 411. Ah, agora sim, tá. O verde é maior que 3000. Diminuir isso aqui, né? 3000 tá muito alto, né? Ainda tá muito alto aqui. Tá 1500. Eu esqueci aqui o Full HD, cara. Como é que é o Full HD mesmo? É 1080 aqui de largura? Eu esqueci. Não, não é 1080. Eu esqueci aqui. Então, olha só, pessoal. Vocês estão vendo assim que quando o dispositivo ele é maior do que esse cara aqui, quando ele é maior que esse cara aqui, ele vai ficar verde. Você vê o seguinte, olha só. Do jeito que está aqui agora, o meu desktop aqui, o meu browser, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, porque ele é maior, né, do que 768. Né? Você vê que isso aqui é a largura mínima 768. Mas, como os três são verdade, eu vou renderizar o último. Né? O último que é verdade, que no caso é esse cara aqui. Certo? Assim, porque no caso, esse cara aqui vai substituir esse comando, que vai substituir esse comando. Tá? Porque assim, quando o mesmo comando aparece posterior no CSS, ele substitui, né, a mesma propriedade que você usou anteriormente. A gente pode até ver isso aqui. Aqui não vai mostrar não. Style. Ah não, aqui no body, né? A gente pode ver aqui, tá vendo? Olha só. Antes eu tinha colocado 768. O browser considerou isso aqui, olha só. O browser considerou. Por quê? Porque minha tela é maior que 768. Mas depois ele encontrou essa outra propriedade aqui, background color igual a red. Aí como ela veio posteriormente, quando ela veio depois, então ela que vai ser utilizada. Mas se eu aumentar ainda mais minha tela, então assim, eu cortei o vermelho, cortei o azul e agora o green está sendo considerado, tá vendo? Tá, pessoal? Então é assim que a gente vai fazer sites responsivos, né? Então, assim, se eu quiser uma outra cor padrão, que não a branca aqui, para sites que são menores do que essas aqui, eu posso botar um valor padrão para o body aqui, no caso. Pode botar, por exemplo, aqui, né, o yellow aqui, né? Yellow green, que ele vai funcionar quando os meus sites ele for menor ainda que 768, certo? Botei esse cara aqui pro padrão. Beleza? Dúvidas aí, pessoal?
A ideia básica é essa. Pode falar, Francisco. Exato, exatamente. Exatamente. Podemos fazer o teste aqui. Ver que aqui no caso, né? Está levando em consideração agora a cor do 768, tá vendo? Certo? Mas vai ficar assim, né, para sempre, olha só. As outras cores nem aparecem. Por quê? Porque o primeiro aqui é esse. O primeiro que aliás, o último cara vai ser esse aqui. Como esse aqui vai ser sempre verdade, a não ser que minha tela seja menor que 768, então vai ser ou azul ou vai ser esse cara aqui. Vai ser esse cara aqui quando for menor que 768, ou vai ser esse cara quando for maior que 768, tá? A ideia é essa. Então, pessoal, eu queria mais passar o overview de vocês aqui para a questão dos sites responsivos, tá? Dos media queries, é uma coisa que é realmente importante a gente conhecer, mesmo porque quando a gente compra um layout, o layout usa muito isso aqui, né? Ele abusa disso aqui, porque realmente ele precisa abusar para que a aplicação, né, que está usando aquele layout, ele renderize bem tudo que é dispositivo, tá? Mas então, assim, é interessante a gente perceber que existe isso aqui. E assim, vira e mexe, a gente vai precisar usar também, tá? Disso aqui, tá? Então, assim, aqui eu queria passar mais, assim, a ideia geral para vocês, tá? Assim, não vou falar muito aqui de design, não vou me aprofundar muito mais. Aqui é importante era mais falar um pouquinho aqui do Media Query, vocês entenderem o funcionamento e mesmo porque ele não é complexo, né? Ele não é, assim, muito difícil, mas é difícil de aprender a lógica, né? Você vê que a lógica é fácil, mas você fazer uma aplicação que vai rodar bem em tudo que é dispositivo, isso dá um trabalho grande, cara. Isso dá um trabalho grande. Não é assim, não é um trabalho muito fácil não, tá? Tá bom? Nenhuma dúvida mais não? Pessoal, como é que tá aí os exercícios? Alguém tem alguma dúvida para tirar sobre algum exercício que vocês estão, né, fazendo aí? Assim, de CSS, a HTML já passou, né? Mas aí de CSS, alguma dúvida? Eu acho que são três, né? Eu acho que são três no total. São três, é. Até hoje? Eu peço 2 semanas, né? Então, assim, as aulas de CSS foram semana passada, não foram? Então vai. Não, não, Davi, na verdade sim, são dois de HTML e três de CSS. Três de CSS, tá? JavaScript vai ter mais, tá, pessoal? JavaScript a gente vai começar na próxima segunda-feira, na próxima quarta-feira, né? A próxima aula já vai ser JavaScript. Eu tô com uma dificuldade de falar, você vê que as palavras às vezes sai assim, fora de nota até, né? Mas enfim. É, a gente vai começar na JavaScript na quarta-feira já e vai ter vários exercícios aí da linguagem ali, tá? A partir de quarta-feira, certo? Nenhuma dúvida não, pessoal? Assim, também que vocês queiram tirar dúvidas do conteúdo, não só dessa aula como das anteriores, fiquem à vontade aí. A gente está encerrando, né, o tema aqui de CSS hoje. E aí, qual é meu e-mail? Vou botar aqui, david@comp, o fã do BR. E aí, a partir de quarta-feira, vamos ter assunto novo, tá? Lá nas aulas de laboratório, ali no ICOMP, assim, quando a aula é presencial ali, eu costumava muito fazer isso, assim, tinha aulas que era de apresentação de conteúdo, né, eu vinha aqui expor em conteúdo, mas tinha aula que a gente marcava ali só para eu tirar dúvidas, mesmo porque as dúvidas vão surgir mesmo a partir do momento que vocês tiverem trabalhos práticos para fazer, né? Assim, esses exercícios aí que eu passei são exercícios bobinhos, né?
Mas, por exemplo, o trabalho prático vai ser a implementação de um jogo. E aí a gente vai decidir ainda que jogo vai ser. Eu já pedi vários tipos de jogos, já pedi Tetris, já pedi jogo de xadrez, já pedi o jogo da cobrinha ali do browser, né? Vários, já pedi vários já. E aí eu vou pensar aqui qual jogo a gente vai implementar aqui nessa disciplina. Mas assim, a minha ideia é nesses jogos, eu sempre, né, assim, quando eu passo o jogo, né, e assim, apresento na ideia para vocês, eu vai ter uma aula em que eu vou desenvolver boa parte do jogo aqui com vocês. Aí vocês vão partir do meu código, né? Eu vou pegar esse código, vou upar ele no GitHub. Então vocês vão, partindo desse código, vocês vão acabar o jogo, né? Mas eu vou desenvolver uma parte deles aqui com vocês para, já que esse semestre aqui ele é menor, então assim eu tenho que levar isso em consideração, né? E não pedir tanto trabalho de vocês, né? Tem que levar em consideração que assim PW é uma disciplina que é longa, tem muito conteúdo, então né, eu não posso sufocar vocês só nessa disciplina porque vocês têm as outras disciplinas também, né? Então, assim, o jogo eu implemento uma parte de vocês, com vocês aqui, demais vocês implementam. E aí, né, mas sempre bem interessante, né? O jogo ele traz muita coisa interessante porque você precisa brincar muito com o CSS ali, né? Você tem que ter muito domínio do que está acontecendo na página, com as animações, né? Tudo você está programando mesmo, né? Você exige mais até do que, por exemplo, um sistema, né? Porque as coisas, as animações que vão surgir ali no jogo, você que vai criar, né? Via JavaScript. Então, né, isso exige assim, um malabarismo legal. E aí, claro, eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer, né? Eu não vou entregar para vocês se virem aí, não. Eu vou dar aqui todos os fundamentos, vou fazer uma parte das animações com vocês para que vocês aprendam isso aí. E eu acho que é uma parte legal aqui da disciplina isso aí, esse aprendizado, né? Tá bom? Nenhuma dúvida mais não, pessoal? A aula de hoje era mais curtinha mesmo, né? Porque como eu falei, né? Eu sempre dou CSS com duas aulas, mas dessa vez sobrou esses dois conteúdos para uma terceira aula. Aí, né, assim, essa aula acabou ficando um pouquinho menor que as demais, né? Tá bom? Mas, mas beleza, beleza então. Mas é isso então, pessoal. Então, se ninguém tem dúvidas mais, então, obrigado pela presença de vocês. A gente se vê aí na quarta-feira então, tá? Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Até quarta. Valeu. Obrigadão também. Tchau, tchau.